tua mesa. Olá, seja bem-vindo a essa plataforma online da Comunidade do Redentor para pequenos grupos. A nossa motivação é que você possa, através desse vídeo, tirar alguns insights, algumas reflexões, para que você possa aplicar, conversar no seu pequeno grupo de maneira online, de uma maneira que você possa aprofundar a palavra de Deus, mas sobretudo aplicar essa palavra de Deus à sua vida. Nós adentramos já semana passada nesse tema dos Salmos, livro de Salmos, e a gente está falando sobre o tema diálogos com o Pai. A gente está tentando esse desejo que nós temos de aprender a nos relacionarmos com Deus, de expressarmos a realidade do nosso coração e sermos surpreendidos por quem Deus é. E nós falamos já no encontro passado que o salmista ele tem esse duplo sentido. Muitas vezes nós encontramos isso nos Salmos, que é a expressão, muitas vezes sem filtro, dos seus sentimentos. E da mesma forma, a maneira como ele contempla a Deus e conhece Deus no meio das realidades e situações que ele se encontra. Por isso, de início, eu queria já perguntar para você, você tem facilidade de lidar com seus sentimentos? Você tem facilidade de expor a realidade do seu coração, seja para pessoas, seja diante de Deus? Pois é, a gente vive papéis, né? A gente vive papéis como pai, como chefe no nosso trabalho, todas as questões profissionais que nós temos e demandas que nós temos, como marido, como filho, tantas demandas que a gente tem e que a gente precisa exercer e a gente precisa fazer, e muitas vezes a gente não tem a oportunidade, nem o lugar, nem com quem abrir aquelas demandas mais profundas da nossa alma e do nosso coração. Por isso eu quero te convidar a refletir o Salmo 3. E no Salmo 3 a gente encontra uma expressão muito, muito profunda de Davi. Peço permissão para ler esse salmo, e o salmo diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, diz Davi, muitos se rebelam contra mim, muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Davi aqui ele se encontra num contexto em que ele é perseguido pelo próprio filho, Absalão. Ao ser perseguido pelo próprio filho, o filho que fica conspirando contra ele ao longo de 4 anos, falando com pessoas, fazendo motim, trazendo pessoas para a sua liderança, a tal ponto que chega um momento em que ele sabota a liderança do próprio pai, Davi. E Davi, para evitar o conflito e o confronto que poderia estabelecer com o grande exército que ele tinha, por conta do filho, por amar ao filho, ele se retira. Então Absalão passa a reinar. Mas claro que os conselheiros mais próximos de Absalão falaram: olha, você precisa matar o seu pai. Porque se Davi continuar vivo, em algum momento ele vai voltar. E as pessoas reconhecem a sua liderança, então você tem que matar o seu pai. Então ele passa a tentar fazer isso. E Davi, ao sair de Jerusalém, por conta dessa perseguição, na verdade, por conta dessa traição, Davi, ele expressa os seus sentimentos. Ele expressa raiva, ele expressa tristeza, e ele expressa frustração. Quando ele fala aqui no início do Salmo que muitos são os adversários, muitos rebelam contra ele, muitos dizem Deus nunca o salvará, são as pessoas próximas dele que ele está ouvindo. E todas essas frases terminam com um ponto de exclamação que significa dar essa tonalidade de raiva, de expressar com veemência o sentimento que ele está sentindo. Deus nunca o salvará. Davi, como rei, Davi que tinha muito poder, ele passa agora a viver em cavernas, fugindo do seu próprio filho, e ele tem que lidar com esse sentimento de traição, ele tem que lidar com esse sentimento de rejeição. De repente Davi pensou como muitos pais pensam: onde é que eu errei? Em que momento eu faltei com meu filho? Em que momento eu vivi isso que eu não percebi que estava se aproximando?
E eu disse que foram 4 anos que ele estava conspirando, então Davi estava se perguntando, mas onde é que foi que eu não percebi que estava acontecendo isso? E lá em 2 Samuel, capítulo 15, fala que Davi estava subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, expressando essa tristeza. Mas Davi, ele aprende algo com isso. Ele aprende algo nessa fuga, mas ele aprende algo a respeito da oração, a respeito do relacionamento com Deus. E Davi passa a orar a Deus. E ao orar a Deus, ele descobre algumas coisas preciosas na sua vida. Ao expressar quem ele é, os paradoxos do seu coração, ele não está sempre bem, ele não sabe sempre como lidar com as situações. Ele é rei sim, ele é pai sim, mas ele é ser humano. E ele tem medo, ele tem falhas, ele não sabe lidar sempre com as situações. E aí, diante dessa situação em que Davi ora e expressa esse salmo, com várias pausas, e uma das pausas que ele tem é essa: Deus nunca o salvará. Essa expressão, e daí tem uma pausa no texto. E aí ele passa a dizer: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Olha só o que ele consegue expressar a respeito do que Deus gera na sua vida, nesse relacionamento com Deus. Ele diz: olha, Senhor, tu és o escudo que me protege. E ele está dizendo para Deus: Deus, o Senhor é a minha segurança. Não é o meu grande exército, não é o meu status, aquilo que eu conquistei, mas o Senhor é que me protege. Por isso também lá em 2 Samuel ele vai dizer: olha, Senhor, faça conforme a tua vontade. Se o Senhor ainda tem agrado de mim, então me recebe, se não, cumpri o meu tempo. E ele está dizendo: Senhor, tu é minha segurança, eu dependo do Senhor. Eu não dependo das coisas que eu tenho, eu dependo do Senhor. Segunda coisa que ele diz é: Senhor, tu és a minha glória. Com isso ele está dizendo, olha, um grande guerreiro falar de glória, ele está falando de recompensa. Ele está dizendo: Senhor, a minha recompensa não é os despojos da batalha, a minha recompensa não é o meu palácio, a minha recompensa é o próprio Senhor. Então eu posso não ter nada dessas coisas, mas ainda assim ter uma glória maravilhosa. E por fim ele diz: eu ando de cabeça erguida. E com isso Davi ele está dizendo: olha, se eu tenho segurança hoje em ti, o Senhor é meu escudo, se a minha recompensa está no Senhor, então uma recompensa futura que o Senhor está guardando para mim, então eu posso viver em paz, com a cabeça erguida, mesmo que ele estava fugindo, mesmo que as pessoas à sua volta estavam dizendo: olha, Deus nunca vai o salvar, as pessoas estavam desesperadas, não estavam entendendo como é que foi parar nessa situação a liderança de Davi. Ele diz: olha, eu vou ainda andar de cabeça erguida, porque o Senhor é a minha segurança e é o Senhor a minha recompensa. Então ele diz: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Davi, na oração, versículo 4, ao Senhor clamo em alta voz, do seu santo monte ele me responde. Na oração, ele aprende que a segurança dele é o Senhor. A recompensa dele vem do Senhor. Mas ele pode andar em paz, com a cabeça erguida, sem dever nada a ninguém. E ele pode, mesmo que os conflitos ainda não estivessem resolvidos, ele pode ainda expressar isso: Senhor, eu posso descansar. Eu posso deitar minha cabeça no travesseiro, eu posso dormir, voltar a acordar, e com esperança, com motivação, porque é o Senhor que me sustenta. A minha oração para ti é essa, meu querido, que você possa expressar os seus sentimentos, sejam eles de traição, de raiva, de tristeza, como Davi aqui expressou, tantos outros sentimentos, mas que você possa encontrar nesse relacionamento com Deus, à medida que você expressa os paradoxos do seu coração, você possa igualmente expressar diante de Deus e receber da parte de Deus essa certeza da segurança, essa certeza de que o Senhor o recompensa, mas também saber que o Senhor é que te sustenta, o Senhor é o que te guarda.
Que o Senhor possa te fortalecer, que você possa ter um bom tempo de oração, de conversa, de reflexão no seu pequeno grupo e que Deus te abençoe nessa tarefa tão maravilhosa que nós temos de aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Deus abençoe.